Olá, já está começando mais uma edição do Direito Sem Fronteiras. As normas e os atos jurídicos de um país devem ser compatíveis com a constitucionalidade adotada por ele. E para verificar se está tudo de acordo, existe o controle de constitucionalidade. Mas a legislação também deve seguir os preceitos dos tratados e convenções internacionais que o Estado se comprometeu a cumprir. E para isso, existe o controle de convencionalidade, o assunto do Direito Sem Fronteiras desta semana. E para debater conosco este tema, está aqui nos estúdios da TV Justiça a mestre em Direito Internacional pela Universidade de Brasília, doutora Bárbara Pinkovska Cardoso Campos, que também é bacharel em Relações Internacionais. Como sempre, antes, vamos assistir a um material produzido pela equipe da TV Justiça sobre o tema da semana. Baseado na Declaração Universal dos Direitos Humanos, foi assinado em 1969 o Pacto de São José da Costa Rica, que estabelece e protege os direitos fundamentais do homem. Ao longo dos últimos 40 anos, esse pacto foi um dos responsáveis por consolidar os princípios dos direitos humanos no continente americano. O pacto representa um anseio histórico, é um momento particular da evolução da cultura jurídica e representa a prevalência dos valores internacionais de respeito aos direitos humanos, com a adesão da América Latina, da América Central, da América do Norte, demonstrando que também o continente americano se perfila à ideia da tutela internacional dos direitos humanos. O Brasil é signatário do pacto desde 1992. Com a adesão, a prisão civil ficou restrita a casos do não pagamento de pensão alimentícia e não abrange mais o depositário infiel. Isso ocorreu pelo controle de convencionalidade, que analisa se a legislação de um país está de acordo com os tratados e convenções internacionais que o Estado se comprometeu a cumprir, ou seja, pelo pacto que o país assinou, não era cabível a prisão do depositário infiel. Um tema, portanto, que acaba atingindo direta ou indiretamente todas as pessoas, particularmente quando falamos a respeito de direitos humanos. Mas vamos ver do que se trata essa questão. Eu agradeço a participação da professora Bárbara aqui nos estúdios da TV Justiça. E eu gostaria de começar com uma questão, na verdade, básica, que é o próprio conceito do controle de convencionalidade. Então, vamos para essa questão básica, professora. Do que se trata? O controle de convencionalidade é, na verdade, um mecanismo desenvolvido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, que se refere à compatibilidade de normas, né? Ou seja, a compatibilidade ao processo de verificação da compatibilidade de normas internas de um país com a Convenção Americana sobre Direitos Humanos e a interpretação que é dada pela própria Corte Interamericana em relação a esse tratado. Por isso é que se fala em controle de convencionalidade, né? A expressão faz referência à Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas, na verdade, também é uma construção, é um processo que se refere a essa adequação, a verificação da adequação de normas internas em relação aos tratados internacionais já ratificados pelo país em questão. Essa é um pouco a ideia do controle de convencionalidade, que, como até bem dizia a reportagem, é muito similar à noção de controle de constitucionalidade das leis. A rigor, por meio do controle de constitucionalidade, se faz também uma análise da compatibilização de normas, né, de normas internas, no caso, em relação à Constituição. Então, existe uma semelhança entre esses institutos, justamente porque ambos se referem a essa verificação da adequação de normas. Então, como os países internalizam essas convenções, esses tratados internacionais? Não existe uma regra única, específica em direito internacional sobre essa matéria, né? De certa forma, cada país adota, né, os mecanismos específicos de internalização dos tratados internacionais, né, de normas internacionais de uma forma geral. O Brasil, em especial, tem uma construção jurisprudencial e também um entendimento montado a partir da leitura de alguns artigos da nossa Constituição Federal, que, no caso dos tratados internacionais de direitos humanos, como é o caso da Convenção Americana sobre Direitos Humanos,
não é? A incorporação, a internalização se dá de forma que esses tratados possam ter status de equivalente a de uma emenda constitucional, isso por força do parágrafo 3º do artigo 5º, ou por força, ou também com status supralegal. Foi uma construção, um tipo normativo construído pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, principalmente em função das mudanças trazidas com a emenda constitucional número 45 de 2004. Era exatamente a minha próxima pergunta, a professora já adiantou, é exatamente o ponto que eu gostaria de perguntar, que é com relação a essa diferenciação que existiria, pelo que eu entendo então, com relação a normas, a convenções que tratam de direitos humanos. Elas têm um caráter privilegiado no que se refere à nossa Constituição. E aqueles tratados que não têm essa característica, não são dessa área relacionada a direitos humanos. Como é feito esse processo de internalização? Em relação a tratados internacionais, de uma forma geral, ou seja, tratados que não são afetos à temática de direitos humanos, entende-se que esses tratados são internalizados e ganham status de equiparáveis à lei ordinária, né? Mas é um pouco diferente esse tema quando o assunto é direitos humanos, né? Os tratados internacionais de direitos humanos. Até, eu diria, a década de 90, existia, de certa forma, esse mesmo entendimento em relação aos tratados de direitos humanos, ou seja, que uma vez ratificados e incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro, tais tratados teriam status de equivalentes à legislação ordinária, não é? Mas esse entendimento sofreu alterações em função principalmente da emenda constitucional número 45, a que me referi anteriormente, que acrescentou o parágrafo 3º no artigo 5º. Não é? Assim, esse parágrafo 3º faz referência a que os tratados de direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso Nacional, seguindo o rito especial das emendas constitucionais, que é um rito que se dá nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos. 3/5 dos votos, exatamente. Esses tratados, quando são incorporados seguindo esse rito, têm status equivalente a de emendas constitucionais. Então, a partir da emenda constitucional número 45 de 2004, ou seja, que incluiu esse novo artigo, os tratados internacionais de direitos humanos que seguem esse rito passam a ter um nível hierárquico equiparável a de emendas constitucionais, o que diferencia, de certa forma, esses tratados em relação a tratados de temas em geral. Esses tratados de temas em geral, eles têm também de passar pelo Congresso Nacional? Sim, sim. Na verdade, existe um rito específico de aprovação dos tratados de uma forma geral, não é? Que envolvem aprovação no Congresso Nacional, depois uma promulgação também por parte de ato da Presidência da República. Então, há um procedimento específico relacionado à internalização desses tratados. Mas um ponto que talvez vale a pena destacar é que, muito embora essa alteração na Constituição Federal tenha, de certa forma, dado um lugar especial para os tratados de direitos humanos, aprovados segundo que sejam aprovados segundo esse rito, né, houve também uma discussão em relação aos tratados que já tinham sido ratificados pelo governo brasileiro anteriores a essa alteração constitucional, que é o caso, por exemplo, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Como bem dizia a reportagem, a Convenção, ela é um tratado, a Convenção Americana, o Pacto São José da Costa Rica, é uma convenção de 1969, foi ratificada pelo governo brasileiro, pelo Estado, em 1992, portanto, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro antes dessa alteração.
Então, existia, né, ou seja, o debate envolvendo a emenda constitucional, esse parágrafo 3º, no artigo 5º, também passou por enxergar a posição desses outros tratados que foram incorporados antes dessa alteração. E aí, o que se discutiu bastante nessa época é que já não havia mais espaço para a construção que até então havia em relação aos tratados de uma forma geral, de equipará-los à lei ordinária. Ou seja, são tratados que estão abaixo da Constituição, mas acima da legislação ordinária. Então, daí se construiu esse conceito de supralegalidade também dos tratados de direitos humanos. Então, é hoje esse entendimento que se tem, de uma forma geral, em relação à matéria. Ou seja, tratados que sejam, desde a emenda constitucional número 45, aprovados segundo esse rito de emendas constitucionais, ganham status de emenda constitucional. E nós temos tratados que foram aprovados segundo esse rito. Cito aqui a Convenção das Nações Unidas relacionada aos direitos das pessoas com deficiência. Mas também nós temos um conjunto de tratados que, embora não se encaixe na regra trazida com o parágrafo 3º do artigo 5º, tem um status diferenciado, um lugar especial no nosso ordenamento jurídico, que é o conceito da supralegalidade. Professora, eu já tenho outras perguntas para fazer em relação ao tema, mas nós temos que ir para um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos com a nossa conversa sobre o controle de convencionalidade, que é o tema da semana aqui no Direito Sem Fronteiras. Não saia daí que a gente já volta. Vem aí o 14º Fórum Brasil de Direito, nos dias 27 e 28 de março, em Salvador, Bahia. O evento é voltado tanto para estudantes quanto para profissionais. Oferece vagas limitadas e as inscrições pela internet vão só até o dia 13 de março. Informações e inscrições pelo site. O Direito Sem Fronteiras está de volta e continuamos a nossa conversa sobre controle de convencionalidade. Eu gostaria de insistir numa questão que ficou bastante clara, me parece, no primeiro bloco do nosso programa de hoje, essa questão do conceito desse instituto do controle de convencionalidade. Mas é uma questão que ela é jurídica e talvez, de certa forma, até política, no sentido de que a Corte Interamericana ela tem um entendimento, na verdade, ela criou esse conceito da convencionalidade, me corrija se eu estiver errado. E ela tem um entendimento que ela recomenda que os magistrados dos países que reconhecem ou que fazem parte do sistema composto pela Corte Interamericana, no sentido da aplicação desse controle. Que visão é essa? Como a Corte Interamericana entende isso? É bem interessante a construção da Corte Interamericana a respeito da noção de controle de convencionalidade. A ideia principal é a de que os Estados, né, quando se tornam parte da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assumem o compromisso de implementar e garantir o gozo dos direitos e das garantias previstas nesse tratado. Então, a Corte Interamericana, ao construir a ideia do controle de convencionalidade, na verdade, traz uma obrigação, uma recomendação aos Estados para que, ao examinar as suas normas internas, atos internos, normas jurídicas, enfim, façam essa análise também a partir da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. E não só da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, mas também a partir da interpretação que a própria Corte constrói sobre os direitos consagrados na Convenção, né, ao julgar os casos que lhes são submetidos. Então, no começo, quando a Corte Interamericana pôs esse conceito em suas sentenças, a Corte fazia referência a essa obrigação, a esse dever por parte dos juízes. E é um conceito que, aos poucos, foi lapidado, né, pela própria Corte Interamericana. Sobre o tema da semana, a nossa equipe foi ouvir a opinião do presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, Humberto Antônio Sierra Porto.
El origen del control de convencionalidad son las obligaciones que emanan de la Convención Americana de Derechos Humanos. Allí se establece que los derechos, hay un catálogo extenso de derechos que además tienen un compromiso por parte de todos los estados de hacerlos efectivos, de tener los mecanismos judiciales, de implementar todas las políticas necesarias para hacerlos efectivos. La jurisprudencia de la Corte, al desarrollar estas normas de la Convención Americana, ha señalado que la jurisprudencia, los estándares, las líneas de construcción que elabora la Corte deben ir más allá de la decisión del caso concreto. Un caso en el cual está involucrado Argentina, los estándares, la ratio de la decisión no solamente aplica para Argentina, sino en la medida en que en virtud del valor de precedente, en la medida en que haya una similitud normativa, una similitud fáctica, un contexto similar, también pueden ser aplicados y deben ser aplicados en otros países. El control de convencionalidad, de una manera muy sencilla, significa que hoy en día todos los operadores jurídicos nacionales, en este caso los brasileños, operadores jurídicos, todas las personas que tienen que resolver los problemas utilizando el derecho, jueces principalmente, pero no exclusivamente, el Congreso de la República, también cada uno de los funcionarios públicos que tienen que resolver asuntos jurídicos que tienen relación con los derechos humanos, deben no solamente utilizar la Constitución del país, las leyes y las normas del país, sino que además deben tener en cuenta la Convención y la jurisprudencia de la Corte Interamericana como un elemento para buscar una solución efectiva a su caso, a su situación en la cual están involucrados los derechos. Eso es lo que hoy en día se llama protección multinivel, en donde para resolver y tratar de dar solución a un problema de derechos humanos, no solamente se tiene que valer del ordenamiento interno, sino también de los principios y de las normas del derecho internacional. El control de convencionalidad es ingresar a la globalización, es ingresar a la comunidad internacional a través de la aplicación del derecho. Quando falamos a respeito dessa convencionalidade, desse controle de convencionalidade, automaticamente nós pensamos em termos dos textos das convenções e tratados internacionais. Mas também entra neste controle a questão da jurisprudência através da própria Corte Interamericana? Sim. Segundo o entendimento da Corte Interamericana, o controle de convencionalidade deve ser feito não apenas em relação à Convenção Americana, ou seja, esse exercício de se verificar a adequação de normas à Convenção Americana, mas também à própria interpretação que a Corte dá aos dispositivos da Convenção Americana e também de outros tratados regionais do sistema interamericano de uma forma geral. O que não é uma tarefa fácil, na verdade, porque a Corte Interamericana tem uma vasta jurisprudência, né? Ela exerce funções em matéria contenciosa, ou seja, ao lidar com casos envolvendo os Estados partes na Convenção e que aceitam a jurisdição contenciosa da Corte Interamericana, e exerce também uma função consultiva. Existe alguma estatística no que se refere ao cumprimento ou descumprimento das normas que estão ratificadas pelos Estados-membros referente a esses tratados, que já fazem uma coletânea de entendimentos e jurisprudência relacionados, particularmente no caso se refere às Américas? Olha, a Corte Interamericana é responsável por aplicar e interpretar essa convenção, né? E, para tanto, os Estados têm que aceitar a jurisdição contenciosa, né, da Corte. Ou seja, os casos podem ser submetidos à Corte Interamericana desde que a convenção tenha sido ratificada por um Estado específico e que esse Estado também reconheça expressamente a jurisdição contenciosa do tribunal. Bom, é claro que os casos que chegam para apreciação da Corte Interamericana envolvem, de certa forma, violações de direitos humanos, violações a direitos previstos na Convenção. Talvez esses casos representam uma porcentagem, ou seja, nem todo caso chega à Corte Interamericana, até porque há uma série de requisitos anteriores que devem ser preenchidos e cumpridos antes de que os casos possam ser apreciados no tribunal. Até porque inclusive, eles passam antes pela comissão. Então, existem algumas regras, por exemplo, uma das mais importantes é de que haja
o esgotamento de recursos internos. Você tem que ter exaurido todas as instâncias e ainda não havendo resposta, aí sim você aciona as instâncias internacionais e pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Ou seja, com isso eu quero dizer que os casos que chegam a essas instâncias internacionais, como a Corte e a Comissão, é claro que representam uma fatia, né, do que pode, enfim, do contexto de cada um desses países da nossa região, uma fatia pequena, né, mas não menos importante, até porque são casos que trazem, muitas vezes, violações, que retratam violações sistemáticas, por exemplo, envolvendo desaparecimentos forçados, execuções extrajudiciais, violação às garantias judiciais, enfim. Mas é uma pequena fatia dos casos que podem chegar. Até porque, eu acho que isso talvez fosse interessante destacar, né? A gente tem que enxergar o acionar as instâncias internacionais, como a Comissão e a Corte Interamericana, como um mecanismo de natureza complementar, subsidiária, né? Ou seja, a aposta ainda é de que os estados e os sistemas nacionais é que têm a obrigação de tutelar pela garantir os direitos dos cidadãos sob sua jurisdição. É até vexatório quando chega-se a um caso às cortes internacionais porque um determinado país não conseguiu resolver aquela situação internamente. Isso é uma denúncia, particularmente, que é feita e, como eu disse, é uma situação normalmente vergonhosa que é apontada nessas situações. Assim, eu acho que a gente tem que enxergar também muito o lado das vítimas das violações, né? Porque, na verdade, a possibilidade de se acionar o sistema interamericano de direitos humanos, materializado na Comissão e na Corte, representa uma opção por justiça, né, de vítimas que não por alguma razão, não encontraram respostas em âmbito interno. Porque muitos países, inclusive, assumem a responsabilidade pelos atos que foram cometidos, né, e colaboram com o tribunal e têm dado cumprimento às reparações que a Corte Interamericana tem ordenado, né, ou seja, tem de fato, assim, a melhor opção seria que os casos não chegassem a essas instâncias internacionais, mas nós temos vários exemplos aqui na nossa região de sentenças da Corte Interamericana que foram capazes de provocar mudanças, inclusive em Constituição. Cito um exemplo aqui, um caso muito conhecido que foi julgado pela Corte Interamericana em relação ao Chile, né, é um caso chamado A Última Tentação de Cristo. Esse caso, na verdade, a sentença da Corte no caso provocou, de certa forma, uma mudança constitucional. Por quê? Por força de um dispositivo na Constituição chilena relacionada à censura prévia, enfim, esse filme foi proibido de ser exibido no Chile. Então, o caso chegou na Corte Interamericana por envolver violação a direitos como de liberdade de expressão, enfim. E houve um entendimento e, no final, na própria sentença da Corte, né, estão algumas medidas que a Corte ordenou ao Estado chileno para que essas violações fossem reparadas. Uma delas era essa mudança constitucional, que de fato aconteceu, e o filme depois foi exibido no Chile. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Gostaria de fazer outras perguntas. Chegamos ao fim de mais um Direito Sem Fronteiras. Queria agradecer muito a participação da nossa convidada de hoje. Eu conversei com a mestre em Direito Internacional pela Universidade de Brasília e bacharel em Relações Internacionais, a professora Bárbara Pinkowska Cardoso Campos, sobre o tema Controle de Convencionalidade. E você, amigo da TV Justiça, se quiser participar do nosso programa, envie sua sugestão por e-mail direitossemfronteiras@stf.jus.br. E também pode rever esta e outras entrevistas no site. Basta acessar www.tvjustiça.jus.br. Tchau, até semana que vem.